Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos trabalhar um ponto muito importante aí da geografia. Eu sempre costumo dizer, é o mais importante deles. Não existe uma prova, não existe um vestibular, uma prova do Enem ou coisa parecida, que se não aparecer geografia da população, não é prova de geografia, né? Geografia da população, também conhecida como a famosa demografia, certo? Então, como nós estamos começando hoje, fazendo uma primeira abordagem dessa demografia, desse estudo da população, nada mais justo que nós tratamos de fazer o quê? Sempre tem que começar com aquela ideia dos conceitos. O que são esses conceitos? São aquelas palavras-chave e mágicas que trazem toda uma ideia por trás dela. Então, o que acaba acontecendo aí? São esses conceitos que muitas vezes apresentam para nós o quê? Conjunto de ideias sintetizadas. Então, vamos lá. Conceitos demográficos, quais são os principais? Vamos ver o que nós temos aqui de cara? Então, olha lá. Ó. População absoluta. O que seria a população absoluta, né? Como é que a gente vai pensar isso? O que é uma coisa absoluta? Então, uma coisa absoluta, ela não é nada mais, nada menos que uma coisa total. Um elemento total, ele é absoluto. E a população absoluta, então você já desconfiou o que é isso, né? É o número total de habitantes de uma determinada região. É de um bairro, de um município, de um estado, de um país, do continente ou do planeta, né? Então, nosso planeta já ultrapassou a casa de 7,5 bilhões de habitantes. Essa é a nossa população absoluta. O Brasil possui o quê? 210 milhões. Está aí nossa população absoluta também, né? Então, a partir desse conceito de população absoluta, nós podemos tirar algumas ideias. Quais são essas ideias? Principalmente entender se aquela área, aquela região, aquele espaço que nós estamos analisando, ele é um espaço o quê? Muito ou pouco populoso. Então nós sabemos o Brasil aí, ele é o 5º país mais populoso do planeta, certo? Então está entre os mais populosos, a China, a Índia são os primeiros, Paquistão, Estados Unidos e assim vai, né? Então é isso, os países mais populosos do mundo, tá? Então esse é o nosso primeiro conceitinho. Segundo conceitinho, dentro aqui que nós encontramos, é o conceito de população relativa. Então, mais uma vez, a gente não precisa ir muito longe. O que é uma população relativa? Uma população relativa ela é uma coisa que está fazendo uma relação. E nesse caso, nós acabamos tendo o quê? Essa relação ela vai ser feita entre o número de habitantes e a área. Então, habitantes, e no caso a área, vem por quilômetro quadrado. O número de habitantes por quilômetro quadrado é conhecida como a população relativa de uma determinada área, ou ainda nós podemos dizer a densidade demográfica. Então, essas densidades demográficas, elas vão tratar de variar de uma região para outra do nosso planeta. Então, se nós pegarmos esses 210 milhões de habitantes, se nós formos dividir por aproximadamente a área do nosso planeta, do nosso país, se me desculpe, que é um pouquinho mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, vamos ter ali, 24 habitantes por quilômetro quadrado. É a densidade demográfica brasileira. Como consequência disso, o que é que nós temos? O Brasil ele é um país de baixíssima densidade demográfica. E essas densidades demográficas elas vão tratar de variar de uma região para a outra. Agora, se nós formos, por exemplo, aí, em alguns países europeus, existe um principado lá próximo da França, que ele é conhecido como Mônaco. Maravilhoso, né? O que é Mônaco? Mônaco não é nada mais do que o lado de lá de uma montanha na França. Então lá se criou um principado autônomo de 2 quilômetros quadrados. Que área maravilhosa, né? Tudo o país é isso. E daí nós acabamos tendo o quê? Só que é uma área densamente povoada. Vão viver mais de 33 mil pessoas lá. Então olha lá, ó, se o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado, lá eles vão ter quase 17 mil. Números aproximados sempre, certo?
mais que o número em si. O interessante aqui é a gente perceber que existem essas relações. Então, quando nós vamos pensar dessa forma, onde é que a gente acaba chegando? A gente acaba chegando aí que se do conceito de população absoluta nós retiramos a ideia de que se o país ou região é muito populoso ou pouco populoso, da população relativa nós vamos ver se ele é muito ou pouco povoado. Tá? Então, se nós formos pegar o Brasil, por exemplo, com 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado, nosso país é extremamente pouco povoado. Existem as cidades brasileiras que são verdadeiros formigueiros humanos. Mas daí nós adentramos no nosso território, nós vamos lá na campanha gaúcha, lá no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, no sertão nordestino, essa densidade demográfica cai lá embaixo, né? Em compensação, nós podemos dizer aí que é extremamente povoado, uma região como o quê? Como é o caso do Mônaco. Então, na realidade brasileira, só para você fechar os dois conceitos, Brasil é um país populoso e pouco povoado. É difícil entender isso? Não. Tomar cuidado. Não confundir esses conceitos com os conceitos de superpopuloso e superpovoado. O que acaba acontecendo? Que geralmente porque vem aí, né, esse prefixo super, um mundaréu de gente que não acaba mais. Não, né? Porque a pergunta que a gente faz para você é a seguinte: o que é muita gente num espaço? Qual é o número adequado? Esse número não existe. Então, basicamente, para você entender isso, você tem que perceber o quê? Se vai existir muita gente ou pouca gente, está relacionado com a quantidade de recursos que existem para essas pessoas terem uma boa qualidade de vida. Ah, então, quando a gente usa essa expressão superpopuloso ou superpovoado, geralmente essa expressão ela acaba fazendo o quê? Ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo aí um sinônimo da ideia de uma região que é pobre, que é miserável e assim por diante. Então, não confunda o super com um número muito grande de pessoas, que isso é muito relativo. Então, esse é o primeiro conjunto de conceito. Agora a gente vem aqui comigo mais uma vez. Taxa de natalidade. Isso aí não tem segredo, né, gente? O que seria uma taxa de natalidade? Uma taxa de natalidade, ela não é nada mais, nada menos, é um nome, natalidade. O que vem na nossa cabeça, raciocina? A natalidade, ela não é nada mais que o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Então, a natalidade seria o quê? O número de nascimentos durante um determinado período em sua relação por 1000. Tá? O que acaba acontecendo lá? Acaba acontecendo que seria o oposto de taxa de mortalidade. Lógico que seriam o quê? Seriam aí os nossos óbitos em um determinado período, geralmente do ano, a cada 1000 habitantes. Correto? Sempre fazendo aquelas considerações, lembrando o seguinte, que quando nós falamos em taxa de natalidade e taxa de mortalidade, essas taxas de natalidade e mortalidade aí, elas se comportam diferentes. Nos países mais ricos e desenvolvidos, alta taxa de natalidade. Nos países menos ricos e desenvolvidos, baixas taxas, não. País pobre, elevada natalidade. País rico, baixa natalidade. Taxa de mortalidade. Geralmente nós encontramos que o país pobre mais mortalidade e o rico menos mortalidade. E a diferença entre esses dois, agora sim que nós encontramos o crescimento vegetativo. A diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade durante o período do ano vai explicitar quanto é que a população tratou de crescer. Fácil, tranquilo. Então tá bom. Olha lá, ó. Primeira parte nós já vencemos. Segunda parte que nós temos aqui é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Nós vamos ver esse trem chamado de teorias demográficas, né? E a figura que aparece aí para você é Sir Thomas Robert Malthus, que viveu entre 1766 e 1834. Então, por que a gente faz essa homenagem a Sir Thomas Malthus? Porque ele foi o primeiro sujeito aí que começou a se preocupar com um problema relacionado com o crescimento demográfico, né? Então, nunca esquecer que Malthus era uma figuraça, né? Que ele viveu onde ele sentiu na pele uma Inglaterra passando por Revolução Industrial.
E essa Inglaterra, passando por Revolução Industrial aí, ela tratou de trazer mudanças. As alterações que aconteciam de ordem econômica, política e social eram quase diárias, principalmente aí representadas por um gigantesco êxodo rural, né? Então o Malthus, vendo aquele quadro na Inglaterra lá, ele logo imaginou, se as coisas continuarem dessa forma, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que o futuro da humanidade está em jogo, não pode continuar assim. Primeiro e principalmente porque a população ela vem crescendo numa velocidade muito grande e isso deve terminar. Então qual que é a alma do pensamento do Malthus? É assim, ele vai dizer que a população ela está crescendo em uma projeção geométrica e os recursos, os alimentos em uma projeção aritmética. Então, a população cresce assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Os recursos, os alimentos, 2, 4, 6, 8 e 10. Então vai chegar um determinado momento que vai faltar alimento. Vai chegar um determinado momento que nós vamos acabar encontrando o quê? Que o caos vai se instalar. E ele diz que isso deve ser evitado, né? Então o governo deve intervir, quem não tem propriedades, riquezas, não pode ter filhos, não tem condição de sustentá-los. Ele diz que essa é a saída. Claro que essa teoria dele não deu certo. Ele é um cara que meio fez a análise dele vendo aquela realidade que cercava ele, não tinha grandes estatísticas. De lá para cá, o que nós acabamos percebendo? Que o cidadão foi justamente descobrindo novas terras férteis e assim por diante, e isso não se realizou. Mas Malthus ele foi muito importante, por quê? Porque foi o primeiro cara que se preocupou com isso. Daí nós tivemos na sequência uma outra moçada, que eles chamam chamados de neomalthusianos. Vão mais ou menos nesse sentido também, né? A preocupação deles é que existe um mundo formado por um conjunto de países que é rico, me desculpe, e outros são pobres, miseráveis. E eles vão enxergar nesses países pobres e miseráveis que a origem de toda essa pobreza está nas altas taxas de natalidade. Então eles vão acabar apresentando para nós o quê? Você tem que evitar isso. Você tem que construir um conjunto de políticas públicas de controle de natalidade. Por quê? Porque se existirem quantidades gigantescas de jovens dentro dos grupos, dentro das populações, jovem tem um problema. Ele consome uma quantidade muito grande de recursos. Se estão consumindo quantidade grande de recursos, não vai sobrar recurso, investimento para infraestrutura, por exemplo, para desenvolver a economia. Então se faz necessário diminuir as natalidades. Mais ou menos como uma resposta aí aos neomalthusianos, surgiu uma outra escola, né? Uma outra teoria, que ela ficou conhecida como teoria reformista. Alguns chamam eles de os marxistas. Eles vão dizer, não tem nada a ver isso aí, ó, de que tem que fazer controle da natalidade. A população deixa de crescer naturalmente a partir do momento que nós encontramos o quê? Que nós encontramos aí uma melhoria na qualidade de vida das populações. É só você perceber os países ricos e desenvolvidos, onde a população tem uma boa qualidade de vida, o número de filhos por família, por pessoa, seja lá como vai medir isso, naturalmente diminui, né? Então, eles foram lá e deram de frente, tentaram explicar essas mudanças que ocorrem até se chegar à chamada transição demográfica, e é uma teoria que chama muita atenção aí. Mais recentemente, a gente ouve falar em uma nova teoria demográfica. Essa nova teoria demográfica aí, ela é conhecida como os ecomalthusianos. Então esses ecomalthusianos, eles vêm hoje dentro dessa nova preocupação, dessa nova lógica, que é a questão ambiental. Então nós sabemos muito bem que o grande contingente populacional do nosso planeta, ele é um grande contingente populacional que, devido ao consumo dessas pessoas, vem tratando de fazer o quê? Dia após dia. Vem fazendo uma pressão, tem uma demanda muito grande sobre os recursos naturais. E segundo essa escola, nós temos que resolver esses problemas aí através da controle do crescimento populacional,
senão lá no futuro vai ter e tem problemas dessa ordem aí para serem resolvidos. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.